Porque a exclusividade, da forma que a gente trabalha, ela é assertiva para todo mundo. Porque nunca esse imóvel vai ficar esquecido ou ficar ali para se aparecer um cliente. Eu só vou receber se eu vender esse imóvel, porque eu só trabalho com imóvel com exclusividade. Então, uma venda de 2,2 milhões e 800, né, que foi feita numa imobiliária que trabalhava com uma prática de 3% para o corretor e 2% para a imobiliária. Então, ela entraria para mim de faturamento R$84 mil. A minha venda média de mês vai gerar em torno de 1 milhão e 200. Meu nome é Beatriz Neves, eu tenho 31 anos e hoje eu moro em Goiânia e atuo aqui no mercado imobiliário em Goiânia. A principal aula dele e o que me trouxe mais retorno, porque era uma aula extremamente prática, que eu consegui colocar em prática assim, super rápido, foi o de captação com exclusividade, porque aqui, acho que no mercado em geral, mas aqui em Goiânia é muito difícil, né, as pessoas te darem exclusividade. E, na verdade, se você tiver um processo bem definido e você conseguir aplicar ele, você vai conseguir ter essa questão da exclusividade. Com a exclusividade, eu consegui fazer a minha maior venda em janeiro agora de 2023. Eu fiz uma venda de 2 milhões e 800 através do método aplicado, porque eu peguei uma captação exclusiva que só eu anunciava ela dentro de Goiânia e isso me trouxe clientes mais qualificados e eu consegui converter em uma venda. Quando você entra numa imobiliária, ela não te passa muito processo, então eu realmente não sabia muito como pegar captação. Eu tinha apenas 2 captações e era de indicação, então, fulano está vendendo, vai lá e fala com ele. Eu fazia do método que a maioria dos corretores fazem, ok, me passa aí as fotos, vou subir aqui no portal, não pegava toda a documentação, não confirmava se estava tudo certo, sabe? Então, eu fazia de uma forma meio leiga ainda, porque quando você entra, e é o que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo quando entra no mercado imobiliário, não é te explicado todos os passos que você deve fazer até para te prevenir, né? E fazer da negociação quando ela surgir, você já está com tudo antecipado. Então, você tem que realmente alinhar as expectativas, entender tudo para você aplicar e ser de uma forma mais tranquila. Então, antes acabava perdendo vendas, porque chegava lá, mas peraí, tem uma CND aqui que não saiu desse cliente, ele tem uma dívida trabalhista, não pode negociar este imóvel. Às vezes você perdia tempo anunciando um imóvel que nem podia estar à venda, sabe? Então, para mim foi extremamente importante por isso, porque primeiro que eu sou uma virginiana que precisa de processos, precisa entender certinho ali o que se fazer, o passo a passo, e eu considero uma das formas mais assertivas de trabalhar. Então, foi de 1 milhão e 700, veio uma cliente que estava querendo comprar um apartamento numa região específica, e aí o que eu apliquei primeiro do que o Lucas ensina? Alinhar todas as expectativas. Então, perguntei para ela, o que é importante para você? Eu fazia perguntas, né? Aprendi a fazer perguntas. O que é importante para você no imóvel que você vai comprar? Para ela, o ponto principal era a localização próxima à escola da filha dela. Aí eu falei para ela, eduquei ela, eu falei assim, olha, fulano, eu consigo te atender em qualquer imóvel. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar todas as opções que a gente tem perto da escola da sua filha, vou te fazer um resumo de tudo antes da gente ir para a visita, vou te mostrar aquilo que fizer sentido para você, a gente vai visitar. Ok, então a gente sempre faz em 2 processos, em 2 visitas. Então, reuni com ela, passei as opções, fiz um comparativo, porque a gente apresenta um material para o cliente, diferente da maioria das imobiliárias, que você só leva para a visita, né? Mostrei para ela as opções. Das opções que eu mostrei, de 7 opções, apenas 2 faziam sentido. A gente visitou 2 e ela definiu por uma. E acho que foi ali em torno de 15 dias a gente já estava fechando a venda de 1 milhão e 700. Eu sou arquiteta por formação, então eu já entendi um pouco de imóvel, de planta, de acabamentos, e já atendia um público já que a gente chama de alto padrão, né? Eu nem sei se é bem a nomenclatura certa, de alto ticket, enfim, já era meu network, e a minha mãe está no mercado imobiliário há 15 anos, então ela sempre me chamava para ir para o mercado imobiliário. Só que eu ainda tinha aquele medo de queimar o barco, sabe? De falar assim, estudei tanto tempo para me formar em arquitetura, como é que eu vou largar tudo para ser corretora de imóveis? Então, quando eu comecei meio tentando conciliar. Na época, a minha mãe falou, começa numa imobiliária, que vai te ajudar, vai te ensinar alguns processos, você precisa pegar um pouco de know-how nisso, e começa numa imobiliária que já se posiciona dentro desse mercado de luxo de alto padrão, porque se você quer seguir, já que você já está nesse meio, nesse networking, você precisa ofertar esse tipo de produto. Então, eu comecei nessa imobiliária por isso e por saber que era um mercado que te dá um retorno muito bom e muito rápido, se você trabalhar muito, claro. E como eu vi a minha mãe mudar a vida da nossa família mesmo, conseguir
comprar um apartamento, enfim, oferecer muitas coisas a partir do mercado imobiliário. Quando ela entrou para ele, ela mudou toda a nossa vida. Eu peguei e defini e falei, agora eu vou fazer isso. E aí, o que mais faz a gente ter um bom resultado ainda é captação de exclusividade, porque quando aquilo realmente te resguarda, só você vai poder vender aquele imóvel, um imóvel que está no mercado, você divulgando de várias formas, para prospectar de várias formas, você vai conseguir vender ali num prazo bom. Eu falo assim, de no máximo 3 a 4 meses, você consegue vender aquele imóvel quando ele está precificado corretamente, veiculando de várias formas. Um imóvel, quando ele está no mercado, várias pessoas trabalhando, ninguém realmente põe foco naquilo. Fica um produto de prateleira. Como aqui a gente trabalha de uma forma muito diferente, de que a gente só trabalha com exclusividade, cada um só pode ter até 15 imóveis em carteira, nós trabalhamos realmente em função de vender aquele imóvel. É claro que vai aparecer um outro cliente que aquele imóvel não atende e você vai direcionar para outro produto. Mas o seu foco vai ser pôr a energia para vender aquele imóvel e não captar por ter mais um de prateleira para se surgir um cliente você oferecer. Não, você está constantemente oferecendo aquele imóvel que está na sua carteira e colocando energia nessa venda. Então, é por isso que a gente consegue trazer bons resultados para os nossos clientes, porque a exclusividade da forma que a gente trabalha, ela é assertiva para todo mundo. Porque nunca esse imóvel vai ficar esquecido ou ficar ali para se aparecer um cliente. Eu só vou receber se eu vender esse imóvel, porque eu só trabalho com imóvel com exclusividade. Então, uma venda de 2,2 milhões e 800, né, que foi feita numa imobiliária que trabalhava com uma prática de 3% para o corretor e 2% para a imobiliária. Então, ela entraria para mim de faturamento R$ 84.000. A minha venda média de mês vai gerar em torno de 1.200.000. Uma coisa eu sabia trabalhar com exclusividade, mas quando eu não era obrigada a trabalhar com exclusividade, é muito fácil eu trabalho, mas se não der certo, eu pego sem exclusividade. Então, isso muda na hora que você realmente não tem outra opção. Você precisa aplicar o processo e precisa trabalhar com exclusividade. Então, tem dado muito certo, eu estou muito feliz com os resultados que eu tenho tido. E para mim tem feito muito sentido. Então eu sempre falo assim, defina o que faz sentido para você. Claro, tem gente que gosta da cultura do volume e tá tudo certo. Mas quando você concorda com a cultura da revenda, de você trabalhar mais com qualidade que quantidade, aplica os processos que ele vai dar resultado. Não tem erro, e eu te falo porque eu sou resultado disso, né? Então, eu vim de uma imobiliária onde eu fechava ele 2 vendas no semestre, e depois que eu estou aqui, já foram 4 vendas, e aí no valor acima de 1,5 milhão cada venda. O resultado, ele te passa confiança. Então, assim, aplicar os processos e ter resultado te dá mais confiança para você estar à frente de um cliente. Então, você sabe do que você está falando, você tem certeza que aquilo te dá resultado. Então, eu acho que eu tive que melhorar muito a questão da confiança em mim, mas foi muito através dos resultados que eu tive também. Então, enquanto você não tem muito resultado, você está sempre um pouco assim, sabe, incertezas, você não consegue se posicionar e ter a postura necessária para o cliente confiar em você. Então, acho que foi muito importante eu aplicar todo o processo para ter resultado através deles e aí cada vez mais conseguir mais resultados, porque a confiança do que você fala, do que você passa, a postura que você tem melhora.